que nós estamos tendo, neste ano, um grande campo empírico, um campo de pesquisa, porque tudo é novo. Nós vamos entrar com regras novas, nós vamos entrar com problemas que ao longo do tempo não havia solução, e esta solução que se deu de proibir o financiamento de pessoas jurídicas vai ser a grande discussão, como vai se tratar essa questão do Caixa 2, como vai ser a fiscalização desse Caixa 2, arrecadação, gasto de campanha. E aí você vai ter uma problemática que apenas as novas jurisprudências, os novos julgamentos é que vão esclarecer como efetivamente se deve dar as eleições de 2018. Nós estamos na eleição de 2016, tratando de problemas que, na verdade, serão soluções para 2018, diante dessas novidades, seja na propaganda, seja na arrecadação, sobretudo nas redes sociais. Por exemplo, reduzir de 90 para 45 dias o tempo de campanha foi uma medida, digamos assim, interessante? Vai ajudar ou vai atrapalhar a campanha? Olha, eu acho que essa redução, ela não é salutar. Essa redução, quanto mais eleição, quanto mais festivo, é um momento democrático. Então você não pode ter uma redução. E o que é que assusta? É que esta redução, ela trouxe também a possibilidade de você iniciar debates em redes sociais, entrevistas, mas os candidatos, ou aqueles pretensos candidatos, eles ainda não alertaram para isso. Eles estão aguardando as convenções, aguardando os registros para começar o debate. E um processo democrático, ele precisa da dialética, ele precisa do elogio, ele precisa da crítica, e a partir dessa formação dialética que você cria num processo democrático, você passa a ter o eleitor ganhando informação, e essa informação é o grande segredo de um processo eleitoral. Quem eu vou escolher? O que é melhor para minha cidade, o que é melhor para minha comunidade, e a partir daí só tem a ganhar o processo democrático e o fortalecimento do município, da federação. Então isso quer dizer que muitos pré-candidatos não estão aproveitando a pré-campanha? As redes sociais, permitido como foi, você teve uma liberação imensa nas redes sociais para que você possa usar as entrevistas, emissoras de rádio, emissoras de televisão, pode entrevistar, pode debater. Interessante, doutor, me permita que até, por exemplo, até essa entrevista, eles estão receosos, se pode dar, se não pode dar. Porque era a cultura que se tinha até então, essa mini reforma, você tinha uma cultura que não poderia, que você tinha que ter um cuidado, não poderia tratar de temas referentes. O que você não pode fazer é pedir voto ou fazer proselitismo. Mas tratar, explicar, por exemplo, a convenção vai acontecer, é um fato jornalístico. Qualquer candidato pode falar sobre a convenção dele que vai acontecer, por que ele está sendo candidato, qual é o motivo que ele tem, quais as propostas que é melhor para essa cidade. Isso é um amadurecimento que a nova legislação trouxe, mas que ninguém usou. Mas isso não é só no Rio Grande do Norte, não é só em Caicó, isso é no Brasil inteiro. Nós estamos hoje com essa, digamos assim, essa timidez de utilizar os meios de comunicação, não é abusar dos meios de comunicação, ou estar pedindo voto, ou fazer proselitismo, mas utilizar como a norma permitiu, assim como as redes sociais, absolutamente permitido nas redes sociais você utilizar esse mecanismo tão igual e tão barato que é utilizar Twitter, Facebook, Instagram. Mas ele pode, por exemplo, apresentar suas propostas, tipo assim, se eu for eleito, vou fazer isso, ele pode nessa época? Aí você está entrando dentro de um proselitismo, você não precisa dizer se eu for eleito, você pode, ao invés de você fazer o proselitismo, você tem que justificar o porquê das suas propostas, você precisa esclarecer qual é o problema que uma cidade vive, ou quais são as qualidades que uma cidade vive, e por que vai colaborar, você vai ter essa colaboração em propor uma candidatura ou oferecer um nome para que uma cidade ou um município possa escolher o seu nome. Aí você não está enaltecendo pessoal. O grande problema do proselitismo é quando você faz o autoelogio. Isso aí é proibido, quando você faz o pedido de voto. Mas você discutir a problemática como uma temática, uma metalinguagem, algo que você fala do problema em si, a legislação permite. E são muitos os problemas, seja de educação, seja de saúde, seja do que for. Você tem como debater isso aí. E a propaganda, onde a emissora é obrigada a dar o tratamento igualitário, só vai acontecer 16 de agosto. Por enquanto, ela pode entrevistar normalmente quem quiser entrevistar. Mas dando o mesmo espaço para todos. Depois de 16 de agosto, você passa a ter a obrigação de dar o mesmo espaço para todos. Hoje, a emissora, qualquer meio de comunicação, ela tem que entrevistar aquele que tem o fato jornalístico para ela entrevistar. Ela não pode produzir artificialmente. Mas se você tem um fato jornalístico, você, porque entrevistou um
que teve algo que aconteceu jornalisticamente, você não é obrigado a entrevistar todos. A partir de 16 de agosto, que aí você vai tratar de eleição, de pedido de voto, de proselitismo, aí tem que ter um tratamento igualitário, que é o artigo 45. Mas agora são fatos jornalísticos que precisam ser divulgados. É a liberdade de manifestação de pensamento que ninguém está aproveitando e que essa legislação permitiu. Por exemplo, é muito normal a gente acompanhar na imprensa, principalmente nos blogs, fulano de tal vai apoiar Cicrano. Esse pedido de apoio, essa divulgação pode acontecer? Tem nenhum problema, esses acontecimentos, essas reuniões particulares. Eu estava agora terça-feira em São Paulo, fazendo uma palestra que o TRE de São Paulo fez também um evento muito bom sobre eleições limpas. E eu fui um dos palestrantes. E o ministro Fux dizia o seguinte: o que tem que ser feito é que você tem que aproveitar esse momento. O momento é de ampla liberdade. Foi a legislação quem trouxe. O legislador federal deu essa oportunidade e você tem que aproveitar. Então faça reuniões, as reuniões privadas, fechadas na sua casa, com sua comunidade, nenhum problema. Os apoios que vão acontecer, os opinamentos que vão ter, é possível. O que você não pode fazer, eu repito, para que não haja essa ansiedade, como sempre os candidatos têm que fazer. Por exemplo, o candidato adora colocar adesivo em para-choque de carro. Que danado adesivo de para-choque de carro traz para o candidato, a não ser uma multa. Mas aí eles colocam lá. Utilize a rede social, discuta, faça uma crítica, faça um elogio, vá começando a movimentar. Isso tem que ser feito. Divulgue, vá para o blog, dê uma entrevista, vá para uma emissora, dê uma entrevista, fale, sem ansiedade de estar dizendo, vote em mim, faça isso, faça aquilo. Não, você não precisa ter. O candidato tem que só segurar um pouco, porque 16 de agosto está muito próximo, aí sim ele pode pedir voto à vontade. Semana passada o Tribunal Superior Eleitoral divulgou aí os gastos de campanha, né? O teto máximo, e inclusive nós tivemos aí parece algumas limitações com relação a isso, né? Olha, 64% dos municípios brasileiros vão ter eleições com R$10 mil. Isso não existe, isso é irreal. Isso não vai, é impossível você trabalhar, é uma distorção muito forte. O ministro Gilmar ontem deu uma coletiva em Brasília, no TSE, e foi acompanhada e repercutida. Nós vamos ter 68% de municípios no Brasil com eleições para prefeito com R$100 mil. Como é que você vai fazer uma eleição com gasolina, com transporte, com propaganda, com contratação de profissionais? Como é que isso vai se dar? Então, ou você faz uma prestação de contas onde seja efetivamente um cuidado que você tem que ter com transparência, com arrecadação lícita, com gasto lícito, ou você vai continuar nesse faz de conta de dizer que você está prestando conta e o TRE está aprovando exclusivamente, formalmente, essas contas. Esse cuidado hoje do Caixa 2 é muito forte, porque o TSE está com uma força-tarefa muito forte debatendo isso. É um conjunto multidisciplinar onde vai investigar, vão analisar as arrecadações e os gastos, porque quer se evitar essa ideia de Caixa 2. O COAF, por exemplo, faz parte desse, digamos assim, desse grupo multidisciplinar para evitar o trânsito desse Caixa 2. Quem ultrapassar o limite de gasto, o que acontece? Se você ultrapassa, você paga até 100 vezes aquele valor que você ultrapassou. O limite que você ultrapassou é de 5. Então você tem que ter cuidado, porque a multa, digamos assim, a sanção é muito forte para aqueles que ultrapassam aquele limite de gasto que você declara, porque você não é obrigado a gastar aquilo, você pode até gastar menos. Você não pode ultrapassar aquilo que você declarou à Justiça Eleitoral. O candidato, ele pode, nessa mini reforma também, houve alguma mudança com relação à substituição do candidato? Olha, nós tínhamos um caso emblemático, né? Que começou inclusive no Rio Grande do Norte, que foi o de Touros. Eu era advogado na época de Marcos e nós substituímos pela esposa dele um dia antes da eleição. Agora não tem mais isso. Você é obrigado a definir 20 dias antes quem vai ser o candidato, fazer a substituição, sob pena daquele que estiver inelegível não poder mais concorrer, que antes você segurava na urna e quando chegava na véspera você trocava, até a foto continuava na urna, agora mais não. E essa eleição, Marcos, como você levantou, que ela realmente é muito curta, vai ser a eleição da judicialização. Você tem que correr e aproveitar a judicialização, porque o TRE não vai ter tanto tempo para poder julgar. São 45 dias. Como é que você vai julgar em 3 instâncias? Você vem Caicó,
Natal, que é o TRE, e vai para Brasília no TSE em 45 dias. Então a judicialização, ontem o ministro Gilmar Mendes falava isso com muita propriedade, a judicialização vai ser um forte, porque você propõe uma inelegibilidade e o candidato passa a eleição inteira dizendo que é inelegível. Então tem que se aproveitar e ter esse cuidado com relação a esses temas. Quem está aqui lhe mandando um abraço é o seu colega José Geraldo. Zé Geraldo, quero muito bem a ele. Me diz uma coisa, doutor, você falou nessa questão de inelegível e recentemente nós tivemos a divulgação da lista, da famosa lista do Tribunal Regional Eleitoral. E muitos, comparando essa lista, estão acusando fulano de ficha suja, aquela coisa toda. Essas pessoas que apareceram na lista, por exemplo, podem disputar as eleições? São duas questões que a gente tem que diferenciar. A lista foi uma generalização de todos os problemas administrativos que o Tribunal de Contas analisa. Isso é uma coisa. Agora, dentro dessa lista, você precisa depurar aqueles que praticaram dolo, improbidade, má-fé, erro insanável. Aí você reduz bastante essa lista. Porque a lista, alguns apenas são aplicações de multas. Não gera inelegibilidade a aplicação de multas. São erros sanáveis, erros que são passíveis de regularização. Não gera inelegibilidade, mas estão na lista. Agora, aqueles que têm caracterização de multa, aquele que tem caracterização de improbidade, de dolo ou de má-fé ou de erros insanáveis, esses não. Esses vão ter dificuldades para deferimento do registro de candidatura. Inclusive, o nosso prefeito aqui, Roberto Germana, está na lista, não é? Você tem informações específicas sobre o caso de Roberto? Não, o caso dele especificamente eu não tenho, mas digo o seguinte: se surge na lista com característica de improbidade, de dolo ou de erro insanável, a liminar da Justiça Comum para suspender essa decisão tem que ser antes do registro, porque qualquer candidato, falando de forma genérica, qualquer candidato que apareça na lista do TCE com essas características de erro insanável, de improbidade, se não tiver uma liminar excluindo antes do registro, ele não vai poder mais ser excluído da lista após o prazo do registro. Eu sei que o senhor não é político, mas, por exemplo, politicamente falando, qual o risco de ir para uma campanha com uma liminar? Totalmente fragilizado. Você vai por conta e risco, como a própria norma fala, e se você não tiver uma grande segurança jurídica em termos de precedente da própria Justiça Eleitoral, não é a Justiça Eleitoral local, é a Justiça Eleitoral Brasília, o que é que o TSE tem sobre esses precedentes, você vai para a eleição fragilizado. E o eleitor brasileiro tem uma cultura de não querer perder o voto. Então você falar e discutir que você está sob júdice e que você ganha, mas não leva, e que você é inelegível, mas está concorrendo, isso fragiliza qualquer candidatura. Até porque existe essa possibilidade dele ganhar e não levar, né? Existe. E houve outra mudança. Não é o segundo colocado que assume mais. Agora é novas eleições. Então você tem até uma modificação que antes você tinha cassação ou indeferimento de registro e o segundo colocado assumia. Com essa mini reforma, não tem mais possibilidade do segundo colocado assumir. Geraldo Oliveira. Bom dia, doutor Érico, bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Outra mudança é que a senhora pode esclarecer aqui melhor pra gente e que ela vai dizer respeito ao período eleitoral, é com relação à questão dos banners, as fotografias em residências, em carros, por exemplo. Houve essas mudanças, não é isso? Geraldo, um prazer grande estar com você aqui, né, nesse nosso debate. Mudou e mudou muito, porque há uma cultura no município do Brasil de você colocar uma bandeira, de você colocar um adesivo, colocar uma foto do seu candidato. É assim que se processa as eleições no interior do Brasil. E aí vem o TSE e diz o seguinte: só pode agora, primeiro, não permite mais pintura, você não pode mais pintar a casa é sua, você é proprietário, você construiu tudo. Aí vem o Estado brasileiro e diz: não, mas você não vai poder mais pintar, você só pode botar agora se for um adesivo. E esse adesivo, o que é que acontece? Com uma dimensão. Se você ultrapassa a dimensão, você vai pagar uma multa de R$5.000. Então, a dificuldade que se tem hoje é muito grande, porque ficou muito restritivo. Pode bandeira? Pode, você pode utilizar bandeira, mas você também não pode mais utilizar aqueles propaganda fixa que geralmente se colocava nos canteiros. Todas as propagandas elas precisam ser móveis agora. Agora, no caso, quem paga a multa é a pessoa da casa, o partido? Solidariamente, candidato? São os dois, é quem pintou e o candidato. Primeiro você notifica para tirar em 48 horas, que a Justiça Eleitoral faz isso. Não tirando em 48 horas, vem um processo que o Ministério Público propõe e aí você paga uma multa e aí são os dois, tanto o proprietário quanto o candidato. Tem uma pergunta que vem aqui pelo nosso WhatsApp, a ouvinte quer saber se, por exemplo, ela foi convocada para participar para trabalhar nas eleições, né, no TRE,
Ela quer saber se é obrigatório isso, ou ela pode, por exemplo, desistir. Olha, é obrigatório, é importante, é um dever cívico, eu acho, e é uma grande oportunidade que você tem até de conhecer o funcionamento da Justiça Eleitoral, e é um mínimo de colaboração que você pode dar ao país. Você pode inclusive ter direito a uma folga. Se você trabalha, você tem direito à folga por compensar aquele domingo que você trabalhou. Porém, se você tiver algo justificável, uma doença, uma questão de viagem e que seja plausível, aí vai ficar na discricionariedade do juiz, que é o presidente do pleito, em liberar a sua participação naquele dia da eleição. Agora, doutor Eric, com tantas mudanças, né, no pleito eleitoral, como é que a Justiça Eleitoral vai fazer para fiscalizar? Como o senhor falou aí, tem fiscalizações de prestação de conta, tem fiscalização a própria eleitoral da compra do voto, tem a fiscalização também de bandeiras, de adesivos, enfim. Como é que os TREs vão se organizar para fiscalizar tudo isso? Será um grande desafio. Eu acho que o grande fiscalizador de tudo isso deve ser o cidadão brasileiro. O cidadão de Caicó, o cidadão do Seridó tem que participar efetivamente, estar nessa campanha para poder fortalecer. É só participando da política que você tem bons administradores. O fato de você se esconder e achar que a política é negativa, que você não quer se meter, você vai estar fadado a ser administrado por péssimos administradores. Então passe efetivamente a fazer a fiscalização. E a partir dessa fiscalização do cidadão, você tem órgãos seríssimos como o Ministério Público, fundamental para a República Brasileira. Você tem os fiscais da Justiça Eleitoral, que tem um juiz da propaganda para fiscalizar, e a partir daí você tem um mecanismo judiciário que vai ser o grande desafio da Justiça Eleitoral, num período tão curto, de 45 dias, você conseguir fazer uma fiscalização, mas tem estrutura. Todo o orçamento ontem, o ministro Gilmar, vão ser mais de 600 milhões que eles vão gastar nessas eleições. A estrutura está pronta e eles vão ter, o candidato tem que entender o seguinte: a Justiça perdeu a timidez de caçar governador, de caçar senador, quanto mais de aplicar uma multa naqueles que resolverem desafiar as normas, porque é tão simples você respeitar, é só segurar a ansiedade de candidato que acha que com propaganda irregular ele vai se eleger. Só pra gente finalizar, porque o nosso tempo estourou, e são muitas perguntas, o ouvinte liga pra cá e pergunta, ele tem uma casa de esquina. Ele pode, por exemplo, colocar o banner lá do candidato na frente, do lado, atrás. É meio metro quadrado e você não pode fazer justa posição. Se você puder botar uma de um lado e a outra do outro, não tem problema, porque você está numa rua e na outra rua. Agora, se você fizer muito próxima e é justa posição, você vai ultrapassar o limite de meio metro quadrado, aí é uma burla. Escolha um dos lados e coloca a sua propaganda. E pela sua experiência, a gente sabe que por tudo isso há uma tentativa de moralizar a política. Essa mini reforma vai conseguir? Não moraliza, isso aí vai mudar. Você vai ver que na eleição de 18 nós vamos estar aqui numa nova entrevista, se Deus quiser, juntos, e você vai ver que essas regras mudaram. Agora, o que moraliza é o quê? Participação do cidadão, educação do cidadão, fiscalização. Aí sim, você passa a ter uma eleição limpa, uma eleição com moralidade e o voto limpo. Esse é o mais importante. E a OAB, inclusive, o Conselho Federal, está participando dessa campanha do voto limpo. É importante a participação do cidadão. Vamos deixar um pouquinho também para de 8h30, porque daqui a pouco a palestra vai ser aqui na rádio. Doutor Eric, um prazer ter você conosco. Obrigado, Edivan, obrigado, Emílio, né? E o espaço aqui sempre estará aberto para essas e outras informações. E algo mais a acrescentar? É sempre uma satisfação, Marco, estar ao seu lado e parabenizar mais uma vez esse seu programa, essa sua audiência e essa importância que você dá da democracia com informações e cidadania. Isso é o mais importante, um programa de cidadania.